Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje nós vamos resolver algumas questões sobre números inteiros para a gente tentar assimilar bem esse assunto, que são as regrinhas dos sinais, as contas envolvendo os sinais, né? Então vamos lá, a gente vai começar com essa questão aqui de número 33, que diz o seguinte: complete a seguinte tabela calculando as operações de números inteiros e aplicando as regras de sinais da adição, subtração e multiplicação. Aí aqui no nosso quadro, vocês podem notar que aqui tem os valores para x, aqui os valores para y, e aqui em cima vem dizendo as operações que é para a gente trabalhar. Correto? Eu vou fazer as operações aqui embaixo, e aí o resultado eu vou colocando ali em cima, que eu acho que vai ficar melhor de entender. Tá bom? Então vamos começar, ó. Nessa primeira operação eu tenho x mais y. Vou até repetir aqui. X mais y. Nesse caso, o meu x é o mais 3, então eu vou colocar mais 3, aí esse mais aqui, que é da expressão, então mais o y, que é o mais 2. Notem que esse sinal de mais aqui na frente do parênteses, ele não tem utilidade nenhuma, então a gente pode simplesmente ignorá-lo. Então vai ficar assim, mais 3 com mais 2. E agora, como os sinais são iguais, basta que a gente conserve o sinal e some. Então, se eu conservar o sinal, ele vai continuar sendo positivo, e eu somando 3 com 2, eu tenho 5. Então, eu vou ter aqui como resultado mais 5. Vamos fazer o de baixo aqui, para a gente ver como que vai ficar. Agora, o x vale menos 1, mais o mais 5. Então, aqui, ó, mais 5. Novamente, esse mais aqui na frente do parênteses, ele não vai fazer nada. Então, a gente pode simplesmente ignorá-lo. Então, vai ficar menos 1 mais o 5. Notem agora que os sinais são diferentes. Então, eu vou fazer assim. Eu vou ver o número maior, ignorando o sinal. Nesse caso aqui, o maior número é o 5. Então, eu vou conservar esse sinal do maior número, no caso, mais. E a conta que eu vou fazer é de subtração, porque quando os sinais forem diferentes, a gente faz a continha de menos, tá? Então, 5 menos 1 é 4. Então, o resultado desse segundo aqui, mais 4. Vamos para o próximo caso aqui, que é o seguinte. Deixa eu apagar esses. Então, nesse terceiro caso, vai ficar 1 mais 7, mais, e aí eu tenho aqui o menos 4, né? Vou colocar dentro de parênteses. Como esse sinal de mais, né? Antes do parênteses ele não tem nenhuma serventia, a gente vai ignorá-lo novamente. Então, vai ficar mais 7, aí o mais sai, né? Só fica só menos, menos 4. E aí, notem, os sinais são diferentes, certo? Então, a gente conserva o sinal do maior número, ignorando ali os sinais, né? Claro. Então, o maior número aqui é o 7, que está com o sinal positivo. E a gente faz a continha de menos, que é a subtração. 7 menos 4 é igual a 3. Então, o resultado desse aqui é mais 3. Vamos para o próximo. Agora a gente tem menos 4 mais um menos 2. Tirando os parênteses, né? A gente vai ficar com menos 4, menos 2. E por que o sinal de mais sumiu? Porque o sinal de mais na frente do parênteses, ele não tem utilidade. Então, é só para separar uma coisa da outra, tá? Então, ele sendo ignorado, agora a gente faz essa conta. Note que os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então, ó, conservei o sinal de menos. Deixa eu colocar aqui a corzinha certa. E vou somar. 4 com 2 é 6, né? Então, aqui, menos 6. E, por fim, a gente tem aqui o menos 1 mais o 0. E aí, nesse caso, o 0 não tem sinal, né? E o 0 também não tem valor nenhum aqui. Como é uma adição, o 0 é o elemento neutro, então ele e nada é a mesma coisa. Se eu tirar o 0, quem me sobra? Apenas o menos 1, né? Então, esse é o resultado. E está aqui a primeira coluna completa, né? Agora a gente vai partir para a segunda coluna e já deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Sempre que o sinal for positivo e eu estiver no início da conta, eu posso ignorá-lo, tá bom? Não preciso colocar o sinal de mais. Agora, quando for negativo, tanto no início quanto no meio é obrigatório colocar o sinal de menos. Então, vamos para a segunda expressão, que é x menos y. E aí vamos ver como que fica isso, né? O x aqui é o mais 3, que eu não preciso colocar esse sinal de mais no início, tá bom? Mas eu estou optando em colocar por enquanto. Aí, menos o y. O y é o mais 2. Então, aqui, mais 2. Note que agora eu tenho um sinal de menos na frente do parênteses.
Esse sinal de menos significa que a gente quer o número oposto, ou número simétrico. O que isso quer dizer? Se aqui dentro é um sinal de mais, ele vai passar a ser um sinal de menos. E se ele for um sinal de menos, ele vai passar a ser um sinal de mais. Ou seja, o sinal de menos manda trocar o sinal de quem estiver dentro do parênteses. É isso, tá? Então, vamos resolver. Vai ficar mais 3 menos o 2. Como os sinais são diferentes, a gente conserva o do maior número e subtrai. 3 menos 2 é 1. Então, aqui fica 1 positivo. Segunda aqui, menos 1 menos 1 mais 5. Novamente, ó, o sinal de menos aqui manda eu trocar o sinal de quem está dentro. Então, vai ficar menos 1 menos o 5. E aí, como os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. 1 com mais 5 é 6. Então, aqui eu vou ficar com 6 negativo. Vamos para o próximo. Agora eu tenho mais 7 menos o menos 4. Vou trocar o sinal, então vai ficar mais 7 mais o 4, né? Porque o sinal de menos daqui mandou eu trocar o sinal de menos que estava aqui dentro para mais. E aí, como os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. 7 com mais 4, isso dá 11. Então, 11 positivo, vou colocar aqui. Então, agora nós teremos menos 4 menos o menos 2. E em seguida, nós teremos o menos 1 menos o 0. Então, como temos sinal de menos tanto aqui quanto aqui, é só trocar quem tiver dentro do parênteses. Nesse caso aqui de baixo não tem nada para trocar, né? Então vai ficar menos 4 mais 2. Como os sinais são diferentes, a gente conserva o do maior número e subtrai. 4 menos 2 é 2. E aqui embaixo eu tenho menos 1 menos 0. Sendo que 0 novamente é elemento neutro, né? Então só me sobra quem? O menos 1. Então aqui é menos 1 e acabou. Então vou colocar aqui, ó, menos 2 e menos 1. Agora nós vamos para a terceira coluna, que é xy. E o que significa esse xy, né, junto? Quando eu tenho duas incógnitas, né, duas letras, que eu não sei o número que ela está representando e elas estão juntas, significa que está acontecendo uma multiplicação. Ou seja, isso é o x vezes o y. É isso que está acontecendo. Então agora a gente vai utilizar as propriedades de sinais, né? De quando a gente está na multiplicação. Que é o seguinte, se os sinais forem iguais, é positivo. E se eles forem diferentes, é negativo. Então vai ficar assim, 1 mais 3 vezes 1 mais 2. Note que eu coloquei um parênteses para não ficar o sinal de mais junto com o sinal de vezes, tá bom? E aí, olha para os sinais. São iguais, positivo, correto? E aí, 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai ficar mais 6. Esse a gente consegue até fazer direto, hein? Vou fazer mais um aqui e depois a gente vai fazendo direto, tá ok? Então, vamos para o próximo, ó. O x agora vale menos 1 vezes 1 mais 5. Olha para os sinais, são iguais ou diferentes? São diferentes, né? Então, é negativo. E 1 vezes 5 continua sendo 5. Então, aqui fica o menos 5. Agora, vamos fazer aqui direto, ó. 7 positivo vezes 4 negativo. Como os sinais são diferentes, isso é negativo. E 7 vezes 4, 28. Vamos para o próximo, ó. 4 negativo com 2 negativo. Na multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, positivo, 4 vezes 2 é 8. E por fim aqui, eu tenho um número negativo e tenho 0. Na multiplicação por 0, o resultado sempre é 0, né, gente? Então aqui é 0. E o sinal? Não tem sinal, porque 0 é neutro, né? Ele não é nem positivo e nem negativo. Agora vamos para essa quarta coluninha aqui, que é x mais xy. Ou seja, a gente tem uma adição e uma multiplicação. Aqui a gente já tem que ter um pouquinho de cuidado. Ó. Vamos escrever aqui, x mais x vezes y. Então vai ficar aqui, ó, mais 3 mais 3 vezes mais 2. Certo? Ó, só para ficar bem claro, o x vale 3, por isso que eu substituí ele aqui por 3 e aqui também por 3. O y vale mais 2, por isso que eu coloquei o mais 2 aqui, tá? Nós primeiro temos que resolver a multiplicação, né? Então, eu vou começar pela multiplicação, então aquele mais 3 do início eu vou conservar, vou deixar ele aqui quietinho.
E aí, esse sinal de mais aqui, ó, ele só está servindo para separar mesmo, então eu posso ignorar. E aí eu vou focar na continha. 3 vezes 2, a gente já fez essa conta aqui, ó, nesse passo, que é o mais 6, certo? Então aqui tem que ser mais 6. E aí, mais 3 com mais 6 dá mais 9. Sinais iguais, você conserva o sinal e soma. Então aqui mais 9. Esse x vezes y, a gente já tem um resultado, né? Que é esses caras aqui, né? Esse. Enfim, todos esses aqui dessa coluna. Então eu já vou pegar o resultado direto, tá legal? Então vai ficar assim, ó, menos 1 mais, e aí o resultado aqui foi quanto? Ó? Menos 5. Então, mais o menos 5. Como esse sinal de mais aqui, ele não altera nada, a gente pode simplesmente ignorar, que vai ficar menos 1 menos o 5. E aí, como os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então, menos 6. Ó, vamos para o próximo. O próximo aqui, o x vale mais 7. E o x vezes y está valendo menos 28. Então, eu vou colocar o mais 7 mais o menos 28. E aí, vai ficar mais 7 menos o 28, né? Porque, novamente, esse sinal de mais ele não altera em nada. E a gente resolve isso aqui. Como os sinais são diferentes, repete o sinal que tem o maior número, no caso aqui o menos, né? Que é o do 28, e subtrai. 28 menos 7 é 21. Então aqui fica menos 21. Vamos para o próximo. Menos 4 mais... Aí a gente pega o resultado aqui do xy, ó, que foi mais 8. Então, mais o mais 8. Então, menos 4 com mais 8. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior número, nesse caso é o 8, e subtrai. 8 menos 4 continua sendo 4. Então, aqui deu mais 4. E agora, nesse último, eu vou ter o menos 1, que é o x, né? Mais o resultado do xy, que deu quanto? Deu 0. E aí, menos 1 com mais 0 continua sendo menos 1, porque 0 é elemento neutro. Ele não vai alterar nosso resultado. Show? E agora, a gente chegou finalmente na última coluna aqui, que vocês vão perceber também que é bem tranquilo de trabalhar, porque a gente já tem uma parte do resultado. Ó, notem que a gente tem aqui xy. Todo xy já está aqui, ó. Então é só eu pegar o valor que já está aqui e subtrair do y. E o y são esses valores de cá. Então, deixa eu reescrever aqui, ó, xy menos y. Então, eu vou escrever aqui, ó, mais 6, menos 5, menos 28, mais 8 e 0. Aí, a partir daqui, vai vir um sinal de menos, tá vendo? Então, eu já vou colocar o sinal de menos aqui para todo mundo. E agora, eu vou focar nos valores para y. Então, ó, mais 2, mais 5, menos 4, menos 2 e 0. Vamos resolver. Ó. O sinal de menos, que é o que aparece aqui, ó, ele manda eu trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então é isso que eu vou fazer. Então vai ficar mais 6 menos 2, menos 5 menos o 5, menos 28 mais o 4, mais 8 mais o 2, e 0 menos 0 é 0, né, gente? Isso aqui a gente já pode até colocar a resposta. Então vamos resolver agora. Mais 6 menos 2. Sinais diferentes, a gente conserva o do maior número e subtrai. 6 menos 2 é menos 5 menos 5. Sinais são iguais, conserva o sinal e soma. 5 com mais 5 é 10. Menos 28 com mais 4. Sinais diferentes. Conserva o sinal do número que for maior. Claro, desconsiderando o sinal, tá, gente? E diminui. 28 com menos 4 é 24. Então aqui 24 é negativo. E por fim, mais 8 com mais 2, conserva o sinal, porque são iguais, e soma. Então aqui deu mais 10. Então, gente, esse exercício aqui foi um exercício focado em números inteiros. Eu vou separar esse vídeo em partes, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? E já já eu posto a parte 2. Até mais.